Meu nome é Jefferson Pessim Bravin, eu sou engenheiro florestal e eu cheguei no projeto porque um belo dia alguém foi lá na minha faculdade, eu estava me formando, procurando estágio, e falaram do projeto. E eu fui lá conhecer e realmente eu não sabia. Eu fui lá em 99, o projeto já tinha mais de 20 anos, não sabia que tinha aquilo acontecendo naquele tamanho dentro do município. Então é uma coisa que te apaixona, porque geralmente é falado que engenheiro florestal ele tem que ir para a Amazônia, ele tem que ir para a área fora, quando você vê que aqui você tem muito trabalho, e um trabalho super legal que envolve comunidade, que envolve uma certa questão de empoderamento da comunidade, porque você tira... como a gente trabalha com pessoas que são... uma remuneração baixa, pessoas que não têm muita qualificação, então você acaba pegando um extrato muito mais baixo da comunidade e você dá para ela um empoderamento. Ela vira um reflorestador, e aí eu via as pessoas com camisa do projeto, com orgulho de pertencer a uma coisa, de fazer uma coisa para a comunidade, e isso é apaixonante. Então você agarra isso com todas as suas... a sua vontade. Eu entrei como estagiário, depois fui contratado durante um tempo, saí, voltei em 2009 como contratado, passei no concurso, estou lá até hoje, mas é o lugar onde eu gosto de estar. É um lugar que é base, é uma coisa que é bom. É um lugar que todo mundo que trabalha ali se sente acolhido, pertencido e que opina, e está todo mundo junto. Então, carrega isso. E como que foi essa relação, então, dos técnicos da prefeitura com os moradores? A escolha, a troca de conhecimentos, enfim, como que essa relação... Quando a gente vai trabalhar num lugar novo, a gente procura a associação de moradores e ela indica algumas pessoas, faz processo seletivo, tem que saber ler e escrever minimamente para a gente poder preencher relatórios básicos. E aí essa pessoa escolhe a sua equipe. E aí o engenheiro responsável, ele faz o projeto, né? E aquele projeto é um projeto, por você uma coisa de longo prazo, você passa ali um diferencial do mutirão para outras iniciativas, é que a gente fica ali durante muito tempo. A gente tem 20 anos numa área, 30 anos numa área. Então é um projeto que acaba sendo fluido. Você não deixa um papel dominar a tua situação, você vai trabalhando em cima daquilo. E ninguém melhor que quem trabalha naquela área, quem mora naquele lugar, para saber quais são as espécies que se saem bem, se saem mal, lógico. O engenheiro florestal, ele tem que normatizar o conhecimento, ele traz muito conhecimento da academia, ele traz muito conhecimento dos trabalhos científicos que ele lê, da experiência que ele tem em outros locais. Mas quando você consegue ponderar isso com a experiência que a equipe tem do campo, a chance de sucesso é muito maior. Então você tem que valorizar aquele conhecimento local, como aquilo funciona. Porque quando você está no escritório, quando você não conhece bem a área, o que acontece com um projeto novo, você não sabe os locais mais úmidos, os locais mais secos, os locais onde vai ter uma influência X, Y, Z, que você não estava ponderando. Então, você tem quando você carrega o teu conhecimento e pondera com o conhecimento deles, na escolha das espécies, com alguma coisa de espaçamento, ou então aqui uma outra coisa, dos pássaros que tem lá, dos animais que tem lá, você consegue ter um ponderamento, uma chance de sucesso muito maior. E houve uma evolução das técnicas, então, implementadas? Muito grande, até por causa dos objetivos, né? Inicialmente a gente trabalhava com o objetivo de conter o solo. Nós tínhamos, lá no início, você tinha uma área que era a comunidade aqui você tinha uma área de capim-colonião, uma área com gramíneas exóticas, que pegava fogo, tinha deslizamento,
algumas áreas que até deslizaram mesmo. E aí você entrava com o reflorestamento para ocupar aquela área com floresta e evitar que ela deslizasse. Então, nesse objetivo, que é muito claro, que é geotécnico, você entrava com espécies de rápido crescimento, espécies exóticas, espécies que depois se mostraram não tão adequadas, mas isso foi em 86. Depois disso, teve um salto muito grande com uma técnica que veio da ocupação de clareira. Pessoas olharam as clareiras e descobriram que tinham espécies florestais que cresciam e ficavam a pleno sol. Aí depois você tinha uma segunda, que são as pioneiras. Depois você tinha outro grupo de espécies, que são as secundárias, que nasciam na sombra das pioneiras e ocupavam e que saíam acima do dossel dessas. E depois você tinha as espécies climáxicas, que ocupam, quando a floresta está no seu clima, que ficavam na sombra das secundárias. A gente passou a usar isso, essa terminologia, adaptamos para o reflorestamento. Não foi a gente que adaptou, né? Foram os pesquisadores, só que a gente trouxe isso para a gente. Que deu muito certo, perdurou muito tempo. Hoje a gente, isso mudou um pouco para trabalhar com espécies passamos por uma questão das espécies, em vez de dividir por pioneiras, secundárias e climáxicas, a gente dividiu em espécies de diversidade e espécies de preenchimento. O que era preenchimento? Espécies que cobriam o solo. E diversidade era todo o resto. Parece a mesma coisa, só que não é. Uma palmeira, ela cresce no sol, mas ela não preenche, ela não ocupa. Então ela seria uma pioneira, mas de preenchimento. E aí, depois disso, já demos agora num outro passo, em que a gente trabalha com espécies que vão ocupar o solo, preencher o solo e atrair fauna. O elemento fauna entrou fortemente agora. Além disso, a capina, que inicialmente, durante o período pequeno, era uma capina total, depois a gente passou a fazer capinas em faixa, em curva de nível, que foi o período mais longo do mutirão, que era muito interessante, até em termos de propaganda, porque você via de longe as faixas, o morro com trancinhas, o morro com caminhos, né? Para hoje, uma capina que você tira todo o capim colonião, ou os exóticos que tiverem, e favorece a ocupação por herbáceas. Então hoje a nossa estratégia, a gente planta árvores, não só árvores, arbustos também, que vão atrair fauna, e aí você vai trazer as espécies que estão no entorno para ali, que vai atrair espécies arbustivas também, e você favorece a ocupação por herbáceas. Então o seu trabalho é muito mais complexo, por incrível que pareça, uma floresta não são só árvores, são todas as interações que acontecem naquele ambiente. Então você tem herbáceas, você tem formações arbustivas, formações de árvores que estão em diversos níveis, e a gente trabalha hoje nesses estratos. O que foi até uma evolução da própria equipe técnica, que antes a gente tinha muito engenheiro florestal. Engenheiro florestal com cabeça de engenheiro, pensamento de engenheiro e vamos embora. Hoje a gente vai no campo, vê espécies que são interessantes para o reflorestamento e traz, e os biólogos veem, olha, essa espécie aqui que você viu é muito boa, só que ela é difícil de reproduzir, vamos tentar criar um protocolo para a reprodução dessa espécie. Olha, a espécie aqui, ela se mostrou invasora em vários lugares, então não é bom a gente ter. Então você tem uma interação muito grande hoje com biólogos da equipe, com engenheiros agrônomos, então tem um outro forma de pensamento com engenheiros florestais, que engrandece muito. Isso é uma coisa muito comum na equipe do mutirão, na equipe técnica. Todo mundo é ouvido. As pessoas quebram muito pau no sentido de querer criar melhor técnica para o local, para aquelas áreas. E internamente a equipe dos moradores, diretamente envolvidos, como que é a organização interna, quais são as hierarquias? A gente tem um encarregado que tem a sua equipe, que ele contrata a sua equipe. Em algumas áreas, quando as áreas são muito extensas ou alguma coisa mais específica, nós temos a figura do oficial, que aí você divide um pouco a equipe. Uma equipe fica aos cuidados do encarregado e uma equipe fica aos cuidados do oficial, para conseguir administrar. Mas geralmente você tem uma equipe que são os trabalhadores,
o encarregado, que se reporta ao engenheiro, porque você tem aquela coisa, quando o engenheiro vai para campo, ele observa o que está acontecendo, observa o que precisa melhorar, o que está bom, e ele transmite geralmente as ordens para o encarregado, até para evitar algum tipo de ruído. E a questão de... sempre foi uma crítica da questão de salário, enfim, como que isso se dá atualmente? Há algum Hoje, questionamento por parte, seja do Ministério Público ou dos próprios moradores, ou isso é algo é uma coisa que a gente espera melhorar bastante ainda. Hoje, a gente ainda mantém a questão do mutirão remunerado, porque é uma interpretação que aquilo é um serviço da comunidade para a comunidade, com o auxílio da prefeitura. A prefeitura fornece capacitação técnica, capacidade técnica, mudas, insumos, ferramentas, e eles fazem o trabalho. Mas a gente espera, teve uma melhoria com a questão do aditivo, do adicional por produção, mas hoje ainda tem essa questão de que é um voluntário remunerado, não caminhou além disso ainda. Existem tentativas, existem pensamentos, existem formas, só que a OS foi uma forma de ver. Tentamos fazer por cooperativas, mas o esforço para melhorar, para tentar buscar uma solução para isso existe, mas não foi consolidado ainda uma solução definitiva. E essa formação técnica é dada pela própria secretaria? Sim. Como que é a dinâmica disso? A gente pega pessoas da comunidade e capacita eles para fazer reflorestamento. A gente explica como é que é uma cova, qual a distância entre uma cova e outra, como é que é uma curva de nível, quais são as espécies de preenchimento, diversidade, ou então as espécies de framework, que a gente trabalha muito hoje em dia, como é que faz a capina. Isso é feito na relação diária do engenheiro com a equipe. Isso é uma coisa mesmo que o engenheiro leva para a equipe. E também ele traz para a equipe. Olha, essa área aqui a gente não consegue fazer assim, senhor engenheiro, tem que fazer de outra forma. Beleza, vamos fazer assim. Porque, no fim das contas, é todo mundo pensando aquela área, naquele momento, e como ela responde àquela coisa. E assim, duas coisas. Do impacto que você acha social na vida desse trabalhador, tanto no que diz respeito, enfim, de ter um trabalho, como que você, na sua experiência, como que você viu esse impacto? E se de alguma forma essa capacitação também permitiu, por exemplo, que ele trabalhasse em outro local? Enfim, o primeiro impacto que a gente percebe muito grande é de uma valorização dele mesmo. Eu tenho um trabalho. Que a gente pega gente que está sem trabalho. Então, agora eu tenho um trabalho. Isso é muito gritante. A segunda coisa é quando ele se identifica da remuneração, lógico, aquela remuneração. Ele está na comunidade, gasta na comunidade, então você gera renda, você gera coisas que vão além meramente do salário da pessoa. Ele vai gastar dinheiro na venda, ele vai gastar dinheiro no boteco, ele vai gerar aquela economia, aquela microeconomia daquela comunidade. O segundo aspecto, que é muito legal, é a questão dele se ver enquanto um agente modificador da realidade. Ali eu estou fazendo uma coisa que é relevante, que está sendo vista pelos outros, que é a floresta. E essa floresta é importante. Então é uma coisa que a gente vê muito nas áreas que não existem um mutirão, é que não existe identificação daquela comunidade com aquela floresta. O que acontece com a gente. Então, a gente tem muitas áreas, tem de deslizamento que a gente está trabalhando ali que não entrou mais ninguém construindo ali. Porque aquela é a nossa floresta. É a floresta feita pelo Chico, pelo Carlos, pela Maria, e isso é legal. A outra coisa é a identificação dele enquanto reflorestador. Então, o que acontece com a gente? Quando tem um incêndio, que ocorre incêndios. Você vê aquele pessoal pegando no equipamento para apagar fogo. Junto com brigada do ICMBio, ou então bombeiro, então sozinho. E vão lá e se metem no meio das chamas. Eu já tive um problema sério do cara brigar comigo, que eu falei que ele não ia de chinelo apagar incêndio.
Mas eu vou, tu não pode me... Tu não vai de chinelo, porque senão você vai queimar e eu vou perder você e mais um para te carregar. E eles, pé da vida, porque ele queria apagar fogo. Porque aquilo é dele. Aquilo é dele. Então, essa identificação, a gente tem encarregados que hoje em dia com a rede social, ele tá na internet mostrando aqui, pegou fogo aqui, mas a gente viu, a gente vai conseguir apagar e tal. Isso é muito palpável. Os caras querem aquilo, querem muito além da remuneração, eles querem aquela floresta ali, aquilo é deles. A prefeitura entrou, tal, não sei, mas aquilo é deles. Isso para mim não tem tamanho. Então uma apropriação coletiva dessas áreas, de melhoria, enfim, importante. Muito importante. As pessoas se identificam com aquilo. Não é meramente um trabalho. É uma coisa que eles fizeram e que eles têm orgulho de fazer. E que impacta a gente também. Então, o mutirão é uma questão... temos casos de engenheiros que tiveram que ir para outra gerência, que no caso do mutirão, que mantém a obra dele ali porque ele quer fazer. Aquilo é importante para ele. Então, é uma cachaça. A gente fica ali, fica meio que viciado naquilo. E em relação, bom, a gente está falando em termos de volume, assim, o que você pode falar? Quantas favelas foram, em termos de quantidade de hectares plantados? O que a gente pode falar realmente de impacto? Nós temos hoje 3.400 hectares reflorestados. Se eu não me engano, são 60 comunidades que foram afetadas, tem comunidades que têm mais de um reflorestamento. Já tivemos quase 1.000 mutirantes, hoje nós temos uns 500 e pouco. Teve uma série de reduções. Nossas áreas, temos áreas com mais de 30 anos, são 33 anos de projeto, né? E esse é um diferencial muito grande da gente, né? Porque a gente cria esse pertencimento e uma vez que fez uma cobertura florestal, a gente tende a permanecer lá. Temos equipes lá. O que acaba que muitas vezes vou falar de incêndio de novo, pegam um incêndio numa área que é mutirão, uma área que é nativa. Sendo que a área nativa, por ser nativa, tem muito mais diversidade do que o mutirão. A gente quer chegar nesse nível aqui. Mas esse aqui é protegido. Esse aqui não é. Porque aqui tem uma galera que vai combater o fogo. Então, nós temos mais de 200 espécies que foram plantadas e esse número só vem aumentando. A gente trabalha em encostas, restingas, manguezais. Muita gente passou pelo projeto, muitos técnicos foram formados pelo projeto, muita gente que está hoje no Pará, muita gente que está hoje em outros estados, mas carregando isso. E é sempre a mesma história. Quando a gente encontra essas pessoas, elas reportam com muito carinho essa questão do projeto, em termos do mutirão. De diálogo com outros organismos, então assim, por exemplo, a gente pode falar da GeoRio, mas também muitas dessas áreas são próximas de unidades de conservação. São. Como são as relações, por exemplo, com a Secretaria Estadual no que diz respeito à Pedra Branca ou o ICMBio no Parque Nacional? Como é essa relação com vocês, com essas unidades? Porque muitas vezes são áreas, inclusive, de amortecimento, né? Uhum. A gente algumas pessoas fazem parte de alguns conselhos de unidades de conservação estaduais e federais. A gente sempre está tentando trabalhar junto, porque a gente acaba entrando em unidades. Por exemplo, o Parque da Pedra Branca, ele é todo... É difícil achar um lugar onde não tem uma entrada que o mutirão está ali. E a gente coleta sementes em muitas unidades de conservação, a gente tem uma interface muito grande com as pessoas, até por uma questão de escola, né? A gente meio que... E é muito proveitoso. Geralmente a gente minimiza muitos conflitos por causa disso, a gente tem conseguido ter
Há pouco tempo o INEA estive conversando sobre o inventário florestal, que a gente fez o inventário daqui do município. Por sinal, a gente achou uma espécie que estava extinta na natureza há 70, 60 anos, dentro de uma área de uma UC, que é do lado de um reflorestamento nosso. E aí essa conversa ocorre muito. Essa conversa ocorre muito. E com as concessionárias também? Porque normalmente às vezes é complexo, né? Em áreas de reflorestamento onde tem a Light, onde passa... Isso como vocês... Tem o lado bom e o lado ruim. A gente, quando tem uma linha de transmissão, a gente não pode plantar embaixo. A gente tenta buscar soluções, mas são regras do jogo, não tem como fazer. E às vezes existe alguma compensação que as empresas têm que fazer, que elas procuram trabalhar com a gente, mas não enquanto mutirão, muitas vezes. Mas, por exemplo, a SEDAI está agora fazendo um investimento grande na zona oeste em parceria com a gente, usando até penado. Então, bancando, ajudando? Ajudando, a gente entrou com o projeto, eles vão entrar com a execução. E as relações mais intensas? Então, se a gente vai falar, por exemplo, com a associação de moradores, como que acontece? A associação de moradores ela é crucial no primeiro momento. Ela ajuda a escolher o encarregado, que escolhe a equipe, e ela dá apoio para a nossa entrada, facilita uma série de coisas. É uma coisa que pode ser vista como um problema para a gente. Porque que acontece? São muitas obras. E são poucos técnicos. Então acaba que os técnicos ficam muito focados na ação da equipe de reflorestamento, o que foge um pouco do dia a dia da associação. Então a gente acaba, com o passar do tempo, se afastando da associação por uma questão prática mesmo de tempo. O engenheiro precisa visitar várias obras e acaba ele indo na obra, rodando a obra, que temos obras de 60 hectares, obras de 70 hectares. E o cara precisa correr atrás disso e aí não tem tempo de ir na associação, de conversar com o presidente e pode gerar algum tipo de ruído. E você tinha dito que mudou um pouco esse tipo de relação com o trabalhador, né? Que antes, agora é depositado na conta. Como que foi esse processo e o que isso representou? A gente, inicialmente, não era remunerado. Depois passou a ter, o encarregado virou a figura do empreiteiro comunitário, no qual ele contratava a sua equipe, e aquele trabalho ali era depositado na conta do encarregado, quem dividia o dinheiro para a equipe. E aí depois disso, em algum momento, acho que foi em 2000, uns quebrados, a gente passou a abrir conta para as pessoas que estavam no mutirão, e cada um recebeu o dinheiro na conta. Eu entendo isso como uma revolução muito grande. Olha a situação de que a pessoa estava à margem do sistema bancário e hoje ela tem uma conta que, de acordo com a relação que ela tem, pode até ter um cartão de crédito, pode até fazer algum tipo de crediário, o que foi uma coisa muito positiva. Lógico, sempre tem os problemas quando você lida com o sistema bancário, mas para a pessoa ter um cartão com o nome dela, uma conta aberta no nome dela, passa a ter uma série de direitos que você não tem enquanto você é desbancarizado. E nessa passagem todos vieram? Você acha não, alguns não vieram. Alguns, faz muito tempo isso, não lembro no detalhe, mas me parecia, e aí é uma questão muito pessoal minha, que alguns não quiseram vir. Como você tinha naquela época um empreiteiro comunitário que contratava de boca as pessoas, pode ser que alguma daquelas pessoas que saíram de uma situação de risco social, saíram de uma situação de crime, para ir trabalhar com a gente. E aí viraram mutirantes. Na hora que tiveram que abrir conta, o cadastro dela ia aparecer e acabar sendo descoberto. E aí preferiram sair. E em relação, a gente está falando do tráfico, tudo, como que é essa relação, como é essa gestão também do projeto? Nós sempre tivemos a questão da figura de trabalhar na comunidade
com a comunidade, para a comunidade. Então você está lá junto com a comunidade, o tempo todo junto com os moradores fazendo reflorestamento. A figura do tráfico, ela é uma figura de poder na comunidade. Então, às vezes ocorre algum tipo de situação, tipo, do cara não querer que a gente plante uma espécie naquele caminho ali, que é o caminho que ele usa, algo assim. A gente acaba tendo que fazer esse tipo de concessão, mas a gente não entra a princípio, na nossa cabeça, como Estado, né? A gente entra como um auxílio para aquelas pessoas fazerem algo importante para a comunidade, o que minimiza muito a questão do conflito em si. Agora, que ele aparece nas suas mais diversas formas, ele aparece. E aí a gente tem que lidar com isso. Muitas vezes a gente tem que fechar uma obra porque está tendo uma situação de risco muito grande. Infelizmente, chega a esses extremos. Enfim, dos projetos da década de 80, acho que é o único que se mantém. Que eu tenho noção, sim. Como que você explica isso? Como que você explica por que esse sucesso, de alguma forma, essa perenidade? Porque passou governos de cores e caras políticas completamente diferentes e o projeto mantém. Eu acho que tem uma coisa aí que o nosso produto carece de um manejo. Quando você faz um mutirão de saneamento, você está botando manilha no chão, acaba. Você vai fazer habitação, construir casas, as casas ficam prontas. A nossa floresta, ela sempre tem algo a ser feito. A gente saiu de uma situação de plantar espécies de cobertura para deslizamento, agora para uma capina que favorece a questão das herbáceas e tal. Então a gente sempre está entrando na área e estão sempre mantendo as áreas. Estão sempre mantendo as áreas. O que faz com que a gente se perenize nessas áreas e sempre abrindo novas frentes e sempre pensando nas coisas como um todo. É muito difícil a gente sair de uma área. Então, quando você sai, dá uma cara de final, você tem um final. A gente não tem um final, a gente tem uma continuidade. Por menor que ela seja, a gente está ali. A gente está ali e é bem quisto, né? A comunidade gosta da gente, tanto que dificilmente você tem uma questão de invasão numa área de reflorestamento. Não lembro de ter tido nada recente. E também é uma coisa que é apaixonante para todo mundo que está envolvido. Tanto que a gente tem pessoas que estão há 20 anos nas áreas sendo mutirantes. 20, 25, nós temos com 27 anos de projeto. Sinal que ele comprou essa ideia e está ali. E temos pessoas que poderiam estar muito bem empregadas fora, que continuam com a gente. Que tem o medo que ela se perca porque é um conhecimento ali dentro, o conhecimento, pessoas que viraram, que acumularam conhecimento, que foram para os livros, entenderam como é que funciona uma floresta, que começaram como nossos mutirantes, estão como nossos mutirantes e estão ali. A pessoa comprou e ficou. Então essa questão do pertencimento é muito importante. A gente pertence àquela floresta, aquela floresta pertence a eles, a todo mundo. Então acho por isso que fica. E você acha assim, acho que é um ponto importante também, porque normalmente a pauta ambiental, muitas vezes ela tem um discurso que contrapõe de alguma forma a própria discussão de favela, da presença de favela, que a favela está destruindo o meio ambiente. E o reflorestamento comunitário, ele traz uma perspectiva de um diálogo. Como que você enxerga isso, assim, de garantir à favela o direito à cidade também? O nosso slogan durante muito tempo foram as florestas preservando a cidade. E a cidade é tudo. A cidade não é só o asfalto certinho, da quadra. A cidade está ali, aquelas pessoas estão ali, estão na cidade e merecem seus direitos, sua condição de vida. E a gente está dando para elas a gente está dando condições para que elas façam, a gente está dando para elas é um pouco arrogante, né? Coisas são boas para elas. Você vê
aquele reflorestamento ocupado por senhoras que vão para lá passear, e muitas vezes você tem igrejas que vão orar naquele espaço. Eu não consigo visualizar essa contraposição da floresta, da favela sendo uma coisa deletéria. A favela, ela está ali como uma parte da cidade. E sob esse aspecto do reflorestamento, ela está fornecendo serviços importantes para a cidade. Então essa é uma falsa discussão na minha cabeça. E outra coisa que eu sempre tenho a impressão que a gente muitas vezes fala em favelas, que a gente tem a impressão que as pessoas estão de costas para a floresta. De frente para o morro. Mas quando a gente entra, por exemplo, na Formiga, eu falo, gente, isso é quase o jardim, é outra relação. Então eu não sei se que tipo de relação você enxergou nisso, né? Essa relação da floresta, da favela, dos moradores. Vamos fazer um enquadramento aqui. A minha relação eu sou engenheiro florestal. Então eu tento ver a floresta como uma coisa boa. Eu lido com pessoas que estão fazendo reflorestamento que veem a floresta como uma coisa boa. A gente passa no meio da comunidade, a gente se sente bem naquele espaço. Então, a minha visão com eles é ótima. A minha visão é uma visão de que a gente está fazendo uma coisa boa. E eles entendem como sendo uma coisa boa. Eles permanecem com a gente, eles discutem, a gente tem essa coisa. Mas para a comunidade, para a percepção que eu tenho da comunidade, ela vê isso como uma coisa boa para ela. Até porque tem uma situação envolvida, e quando a gente faz um reflorestamento a montante da comunidade, a gente, de certa forma, limita a comunidade do crescimento, o que torna ela mais estruturalmente segura. Porque a comunidade, quanto mais acima, pior a condição dela, pior a condição das pessoas que moram ali. E aí você dá para ela uma condição de estabilidade. Isso é importante para eles. A gente vê a floresta como uma coisa que está protegendo eles também. E, enfim, então para fechar, o que você tem de acertos, de erros? Eu acho que os pioneiros, eles tiveram uma sacação, um momento ímpar, eles conseguiram fazer uma coisa que perdurou. Eu não sei como eles conseguiram furar essa barreira das gestões e conseguir vender esse projeto. Aquela vez que troca um gestor, você tem que vender o projeto novo para aquelas pessoas. E conseguiram fazer isso numa época que a meio ambiente não estava em voga, meio ambiente não criava esse debate para frente, não tinha essa visão. Criaram do nada, fizeram viveiros, captaram recursos, fizeram coisas. Isso fazer parte disso é uma honra tremenda. Fazer parte de uma coisa desse volume no Rio de Janeiro, que ainda é desconhecido da grande maioria da população do Rio de Janeiro. A gente já passou a coisa de falar com uma pessoa, não, a gente fez os Dois Irmãos. Não, aquilo sempre foi floresta. Aí tu fica buscando formas de falar que aquilo não foi floresta. Até o ponto de eu chegar e falar, olha, vai no vídeo do Balão Mágico, com o Djavan, que ele passa em frente a Dois Irmãos, você vê que não era floresta na década de 80. Ele passa em frente a Dois Irmãos, ali o Djavan, com a Simone, e vê o morro todo desmatado. Então, aquilo ali quem fez foi a gente, e hoje é um parque. E é um parque visitado, é um parque... Então, ou seja, a gente que cria... Quando a gente faz um projeto novo, e eu cito aqui, por exemplo, Guaratiba, que a gente pegou uma área completamente desmatada, que pegava fogo, que batia água do mar na área e você não conseguia ter uma solução, e vai conversar com o pessoal de outras comunidades, de outras reflorestamento. Olha, aqui vai dar bem uma árvore, aqui você tem que ter folha grossa. Vai ter que deschavar esse conhecimento para dizer que é a folha grossa e tal. Isso, na verdade, é um grande ganho de todo mundo, né, para a gente.
O ruim, né, são só as flutuações que a gente passa. A gente já teve 1000 mutirantes, hoje temos pouco menos de 500. Você passa por grandes dificuldades de recurso muitas vezes é escasso, que são flutuações comuns do serviço público, né? A gente trabalha no serviço público, então a gente sabe que a coisa flutua, então a gente tem que cada vez mais se desdobrar em recursos, cada vez mais a gente gasta menos tempo no morro fazendo aquilo que a gente mais gosta, para fazer um serviço de buscar recurso para conseguir fazer esses projetos. São uma série de coisas que a gente tem na nossa lista de coisas para fazer, que a gente precisa levar para frente. Mas no todo é um projeto que nos dá muito orgulho, é um projeto que a gente gosta muito de fazer, que a gente tem 33 anos, a gente quer ter 66, quer ter 99, por aí vai.